Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo essa mensagem, mas eu espero que você esteja bem. E se você não estiver, que você fique bem. E se você já estiver bem, que você fique ainda melhor. Amém? Quero convidar você que não segue ainda o canal para se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilha o vídeo. É muito importante para o algoritmo do YouTube que esse vídeo, para que esse vídeo chegue em outras pessoas, para que ele alcance outras vidas, que haja interação com o vídeo. E como é que nós fazemos essa interação? Através do like, através de um comentário, através de um compartilhamento. Então, quanto mais compartilhamento, quanto mais mensagens ali nos comentários, quanto mais likes, mais pessoas serão alcançadas através desse vídeo, amém? Então, eu conto com você para a gente espalhar essa palavra para o máximo de pessoas possíveis, O versículo, a palavra que o Senhor me entregou para começar a retomar, na verdade, esse canal foi ir de pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra, E é isso que eu tenho procurado fazer, pregar a palavra de Deus, espalhar o amor do Senhor, o plano da salvação, quem é Jesus, E a sua palavra. Então eu conto com você para isso, amém? Hoje nós vamos meditar no livro de Jó, no capítulo 38 de Jó. Vamos pensar, refletir um pouco sobre aquilo que vai acontecer aqui nessa passagem, amém? Aqui está escrito assim, que essa é a primeira resposta de Deus para Jó. Se você não conhece a história de Jó, Jó foi um homem íntegro, sincero diante do Senhor, que passou ali por grandes provações. Jó perdeu toda a sua família, perdeu seus bens, as suas riquezas, E aqui no capítulo 38 de Jó, Deus vai responder a várias perguntas que Jó faz anteriormente, ali no capítulo 36 e 37. E aqui no 38, Deus vem responder a Jó. E é sobre isso que nós vamos meditar agora, amém? E diz o seguinte: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Eu lancei os fundamentos da terra. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir sobre o que estão firmadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu o ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e as escuridões por fraldas? E quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto você não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Isso é Deus falando com Jó. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e delas sacudisse os perversos? A terra se modela como um barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até o nascente do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Será que vocês foram reveladas as portas da morte? Você viu as portas das regiões tenebrosas? Você tem noção clara da largura da terra? Responda isso, se você sabe. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? E para que você conduza o seu território e conhece o caminho para a sua casa? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias? Você alguma vez entrou nos depósitos da neve? Ouviu os reservatórios do granizo, que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz
e onde o vento leste se espalha sobre a terra, né? E Deus, ele continua fazendo perguntas a Jó, que quando a gente vai meditando nesse capítulo, e Deus vai continuar no capítulo 39, e a gente começa a refletir e a pensar, de fato, quem somos nós, né, diante da grandiosidade do Senhor. E quando ele começa a fazer essas questões para Jó, e ele começa a fazer essas perguntas para Jó, o que mais me chama a atenção aqui são duas coisas que eu amo, né, o mar e a neve. E aqui ele vai perguntar para Jó: por acaso você conhece os limites do mar? Você estava lá quando eu disse ao mar que até aqui você pode ir, aqui se quebra o orgulho das suas ondas? Por acaso você conhece o reservatório das neves? E aí a gente para e entende de fato quem somos nós diante da grandiosidade, da manifestação do poder do Senhor, né? Essa palavra, ela mexe muito comigo, porque aqui nós começamos a compreender um pouco do quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados, o quanto nós não temos a capacidade, a dimensão, né, de conhecimento. Por mais que a gente estude, que o ser humano estude e pesquise, e faça cálculos e descubra coisas sobre, né, o movimento da Terra, há respostas que o homem não tem, né? O que é que faz com que o mar não ultrapasse o seu limite? Por que o mar, nessa grandiosidade, nessa grandeza que ele é, não invade, né, o território, né? E aqui Deus fala com Jó: você por acaso estava lá quando eu determinei isso, né, ao mar? E aqui a gente vai ver que o nosso conhecimento, por maior que ele seja, é limitado diante da grandiosidade do Senhor, né? E aqui Deus também começa a falar ao meu coração sobre outras questões. É Ele, é o Senhor que determina todas as coisas. É Ele que domina sobre os céus, sobre o mar, sobre as estrelas, sobre o sol, sobre a lua, sobre mim, sobre você. É Ele que tem e detém todo o poder, né? Não há poder maior do que o poder do nosso Deus, né? E eu fiquei refletindo sobre isso porque ultimamente eu tenho visto muitas pessoas, né, falarem da sua fé, falarem daquilo que acreditam, né? Eu tive uma conversa recentemente com uma amiga, né, e ela colocou para mim algumas questões, porque ela é de uma outra religião, e a gente estava falando, não vou dizer discutindo, né, mas debatendo, né, algumas questões da Bíblia, e a gente estava ali colocando algumas, esclarecendo algumas coisas sobre aquilo que a Bíblia diz, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, quando a pessoa diz que lê a Bíblia, que crê na Bíblia, que acredita na Bíblia, né, é tão fácil mostrar a verdade, porque tá lá, tá escrito, tá dito, tá relatado, tá registrado, né, para que a gente possa realmente entender e compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E nós estávamos conversando e eu disse: você crê na Bíblia? Ela: claro que sim, eu sou da religião X e eu creio, claro que eu creio na Bíblia. Eu disse: então leia, porque está escrito na Bíblia, né? Porque ela estava falando sobre acreditar em santos, no poder da intervenção, né, de outras pessoas além de Jesus, para que houvesse ali uma ajuda. As pessoas podem ajudar, né? Eu estava dizendo: não pode. A Bíblia, na Bíblia, essa Bíblia que você diz que crê, que você lê, porque você se baseia, a sua fé é baseada na Bíblia. Então, está escrito, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E isso é tão claro, Jesus, ele é tão claro quando ele faz essa declaração, que somente ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Mas ainda assim as pessoas parecem não compreender uma coisa tão simples, uma frase tão simples, né? E eu costumo dar um exemplo muito simples, muito básico, sobre essa declaração de Jesus, né? Eu falo sempre o seguinte: imagina que eu sou filha de um bilionário, amém? Né? E esse bilionário tem uma grande multinacional, daquelas com toda a segurança que existe no mundo, uma portaria com segurança, com catraca, que você tem que passar cartão, né? Oleia digital, elevadores, que também você tem que pôr ali a digital. Depois você chega no andar em que o diretor, né, no caso meu pai, o CEO da empresa e dono,
né, trabalha, geralmente esses homens trabalham no andar mais alto, né, lugar mais protegido da empresa, e lá também tem uma secretária, e eu, para entrar na sala do meu pai para falar com ele, eu preciso passar também por essa secretária. Mas tem um dia que eu tenho um assunto muito importante para falar com meu pai, e eu penso, se eu for lá na empresa, passar pela portaria, passar pela catraca, passar pela segurança, passar pela secretária, posso correr o risco ainda de chegar na empresa e não conseguir falar com meu pai porque ele vai estar ocupado em alguma reunião. Mas ele é meu pai. Ele é meu pai. E uma hora ele vai ter que vir para casa. Uma hora ele vai ter que entrar pela porta da minha casa, e nesse momento ele não é mais CEO da empresa, ele não é mais, né, o representante daquela grande multinacional, mas ele é o meu pai. E ali eu posso chamá-lo dentro do meu quarto e dizer: pai, eu preciso muito falar com você. Podemos conversar um pouquinho? Qual é a escolha que um filho faz quando ele pode estar diretamente com o seu pai e enfrentar uma burocracia, né, de uma empresa para falar com o pai, ou esperar o momento certo, se trancar no quarto e falar com o pai, né? Obviamente que nós escolheríamos sempre falar com o pai em casa. Então Deus, ele é esse pai, ele é o pai que está disponível para os seus filhos a hora que a gente precisa, ainda que a gente tenha que às vezes ir, né, ao encontro dele. Mas diferente desse pai empresarial, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o Deus que está em todos os lugares, vê todas as coisas e sabe de tudo. Então, por que as pessoas ainda não compreenderam que se nós podemos falar diretamente com ele, aquele que detém todo o poder sobre os céus, a terra, os mares, a neve, o granizo? Por que as pessoas ainda estão iludidas de que há algum poder maior do que o poder do Senhor? Nesses dias eu vi na internet as pessoas falando sobre Mercúrio retrógrado. Ah, porque quebrou computador, porque pifou não sei das que. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. A minha vida tá entregue às mãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Aquele que detém todo o poder sobre os céus, terra, mar, lua, sol, neve, granizo, chuva, vento, montanha, tudo. Então, se a minha vida, a minha confiança está naquele que pode todas as coisas, que detém o poder sobre todas as coisas, por que eu me preocuparia com a influência dessas coisas, se a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente, Ele é a minha proteção, nele eu estou refugiado, né? A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que eu estaria preocupado com o poder da lua, com o poder do sol, com o poder do mar, com o poder do vento, se Deus é aquele que manda em todas as coisas e elas obedecem? Por que as pessoas ainda estão na ilusão de que podem sim se preocupar, precisam se preocupar com as outras coisas, com a influência de outros poderes? A palavra de Deus diz que nem principado, potestade, poderes, governos, nada, ninguém, coisa alguma pode e não é maior do que o nosso Deus. O Deus, aquele criador dos céus e da terra, que está assentado no mais alto e sublime trono. Por quê? E quando Deus ele começa a questionar Jó, ele vai mostrar para Jó: Jó, meu querido, por que você está assim? Quem é você para estar fazendo essas perguntas? Quem é você para estar questionando aquilo que está acontecendo na sua vida quando eu sou aquele que criou todas as coisas? Onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? É como se Deus estivesse dizendo: acorda. Você não percebeu ainda que apesar de todas as lutas, guerras, batalhas e tribulações que você está enfrentando, existe alguém que pode mudar todas as circunstâncias porque detém o poder sobre todas as coisas? Até quando, Jó, você vai estar nessa situação procurando as suas respostas em outros lugares que não seja na minha pessoa? Né? Deus está dando um alerta aqui para que a gente possa entender que não há nada, ninguém, coisa alguma que possa determinar aquilo que o Senhor já determinou, né? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós nos deparamos com um capítulo como esse, do capítulo 38 de Jó, a gente vai ver que, na verdade, de fato, se nós conhecêssemos a palavra de Deus e conhecêssemos, de fato, o Senhor,
Quantas coisas não teriam força nas nossas vidas? Quantas coisas nós olharíamos e diríamos: você sabe quem é o meu Deus? Você sabe quem é aquele que me guarda, o guarda de Israel? Ah, então saiba, eu sou filha do Deus Altíssimo. E eu tenho aprendido isso. Eu passei por um tempo de muitas dores, muitas angústias, muitas mágoas, enfim, uma série de questões que eu já compartilhei com vocês aqui em outros vídeos, mas eu fui aprendendo que não importa aquilo que vai acontecendo na minha vida, não importa a dor que eu estou enfrentando, não importa o que eu já perdi daqui para trás, né? Quem conhece a minha história sabe, já perdi 5 gestações, das 5, 3 foram ectópicas, passei por uma separação difícil, passei por perder tudo aqui em Portugal e ir pro Brasil, né, com a cara e a coragem, voltei do Brasil com duas malas de roupa, nem as minhas gatas eu consegui trazer na época, né, passei 1 ano e meio para conseguir buscar as gatas. Foi fácil? Não foi fácil. Contar hoje é muito fácil, mostrar hoje que eu já passei por isso, que eu ultrapassei isso, que eu vivi e sobrevivi a isso, é fácil, mas na época, no momento em que eu tô passando por aquilo, provavelmente eu tenho me comportado exatamente como Jó. Senhor, então, me leva, acabou, não tem o que eu tô fazendo aqui, eu não preciso mais estar nesse lugar. Porque é uma das questões que Jó faz. Senhor, pode me levar, maldito é o dia que eu nasci. Né? Jó amaldiçoa até o dia que ele nasceu, tamanha é a sua dor, tamanha é a sua angústia. Mas uma coisa Jó nunca fez, foi colocar em Deus a responsabilidade daquilo que ele estava vivendo, né? E a gente aprende com isso. Porque muitas vezes a gente questiona, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está enxergando aquilo que eu estou vivendo? Será que eu estou nessa situação sozinha? Será que eu estou passando por essa tribulação, por essa luta, por essa guerra e não há ninguém olhando para mim? Né? E Deus, ele vem aqui... E Deus, ele vem aqui mostrar que ele está sim vendo todas as nossas lutas. O Senhor vê as nossas guerras, Ele vê as nossas batalhas, Ele vê aquilo que você está enfrentando, assim como Ele viu aquilo que eu estava passando. Os meus dias de choro, os meus dias de angústia, os meus dias de batalha, os meus dias de desistência. Eu cheguei a me afastar da presença do Senhor, tamanha era a minha dor. Eu não estava conseguindo lidar com aquilo que eu estava vivendo. E eu cheguei a pensar, então o que adianta continuar servindo ao Senhor se eu continuo passando por uma dor insuportável? E talvez você esteja na beira de fazer o que eu fiz. Não faça. Não desista do Senhor. Não desista daquilo que Deus lhe prometeu. Não desista da sua família, da sua história, das suas promessas, do seu ministério, daquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir. Né? Assim como Deus, no capítulo 42 de Jó, a gente vai ver Deus restituir a vida de Jó, né? A gente vai ver ali no versículo 42, no capítulo 42, no versículo 10, né? Deus dizer, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele chorou pelos seus amigos. Jó, ele não só ora por ele, mas pelos amigos dele. O Senhor lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, irmãos das suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes e comeram em sua casa. E conderam com ele, consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E isso também me chama muita atenção. O mal que Deus tinha enviado sobre ele. Né? E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. A gente vai ver aqui que o Jó estava passando foi com a permissão de Deus. Quem conhece a história de Jó, lá no capítulo 1, a gente vai ver que, na verdade, isso foi algo que Satanás propôs ao próprio Deus para destruir a vida de Jó. Mas a gente vê um homem íntegro, confiante no Senhor, não desistir. E essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Ainda, por mais que doa, por mais que seja dolorido, por mais que seja difícil, não desista. Deus tem o tempo da restituição para aqueles que confiam nele, para aqueles que aguardam no Senhor, para aqueles que entregam a sua vida única e exclusivamente a Ele. É tempo de parar de confiar em sol, em lua, em estrela, em mar, em vento, em santo, em imagens. Deus tem uma vida de abundância para você, mas é para aqueles que creem nele, em Jesus, como único e suficiente Salvador.
esses tempos, há poucas semanas, a gente viu o Papa, né, um líder religioso da Igreja Católica dizendo: Maria não salva, ela não tem poder de intercessão, ela não tem poder de mudar a vida de ninguém. E a gente ainda assim vê pessoas dizerem que não, que o Papa está enganado. Ele não está enganado, ele conhece a palavra e é o primeiro Papa que tem a coragem de assumir aquilo que está escrito no manual de fé da sua igreja. Porque está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, né? Que é um livro, que é a base do cristianismo, a base da Igreja Católica, a base do Evangelho. E é o primeiro Papa que tem coragem de dizer: acordem. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. É tempo de despertar para verdadeiramente quem Deus é. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Desperta, leia a Bíblia. Quando você que está me assistindo, provavelmente me condenando, achando que eu estou de conluia com o Papa, eu não conheço o Papa, eu não sou católica, tá bem? Mas eu sou cristã. Eu sou cristã e eu leio a palavra de Deus. Então, se você está assistindo a esse vídeo, se questionando por que o Papa disse aquilo, é simples. Ele lê a palavra e foi fiel à palavra de Deus, e eu creio que o Senhor o honrará por essa decisão. Por mais que ele seja exonerado, por mais que a Igreja Católica tire aquele homem daquele lugar, ele estará salvo, porque ele teve coragem de falar a verdade. Então, se você está duvidando do que o Papa disse, leia a Bíblia. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que não há ninguém, força alguma, de santo, de imagem, de mar, de céu, de nada, Mercúrio, planeta, não. Ninguém é mais poderoso, ninguém tem mais poder e ninguém pode ajudar ao Senhor. Esqueça isso. Não, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa da minha ajuda, nem da sua ajuda, nem da ajuda de coisa alguma para cumprir aquilo que ele disse que vai fazer. Amém? Então que essa palavra chegue ao seu coração, que ela transforme a sua história, que ela seja um despertar na sua vida e faça você refletir se de fato aquilo que eu estou dizendo é verdade. Vá ler a Bíblia, leia o livro de Jó, veja o que Deus fez na história desse homem, veja como não há nada, nem ninguém, nem coisa alguma mais poderosa do que o Senhor. Amém? E se essa palavra falou com você, compartilhe ela. Vamos fazer esse vídeo chegar em muitas pessoas para que almas sejam despertadas. É tempo de pregarmos a verdade, falarmos a verdade, custe o que custar. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e até a próxima palavra.